Estamos de volta com o Central 98, manhã de quinta-feira, e eu já vou direto para a nossa entrevista. Nossa convidada já está conectada com a gente aqui no Central 98, Marília Campos, prefeita de Contagem. Prefeita, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Carol. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso a gente receber aqui no Central 98 e a gente começar a falar um pouquinho, então, sobre a questão da Avenida Tereza Cristina, né? A gente acompanha aí ano após ano o sofrimento das pessoas que moram ali na via, os alagamentos constantes. E aí, nessa semana, um comitê gestor que foi criado com representantes do governo de Minas e das prefeituras de Contagem e de Belo Horizonte para a gente dar esse passo inicial para resolver o problema. Como é que você avalia a criação desse comitê e quais são os planos aí para resolver um problema tão antigo e que causa tristeza aí, né, e prejuízo para tanta gente? Primeiro, o seguinte, é importante a gente compreender melhor esse processo das enchentes, né? Nós temos o Rio Arrudas, que vem lá do Barreiro, passa por Belo Horizonte. No passado, eu ainda era prefeita de Contagem, nós fizemos um grande convênio interfederativo que envolveu o governo federal, o governo do estado, prefeitura de Belo Horizonte, prefeitura de Contagem, onde a gente fez a revitalização do Rio Arrudas e resolvemos um grande problema de enchentes que ocorria especialmente em Contagem, ali na cidade industrial, em especial ali na Vila São Paulo. Na época, nós não só fizemos um novo canal aberto do Rio Arrudas em vários trajetos, como também retiramos as famílias da beira do Rio Arrudas e fizemos, à época, em torno de 2.000 moradias para a população do entorno. Então, fizemos uma grande intervenção. Só que o Rio Arrudas, ele recebe vários afluentes, dentre eles o córrego Ferrugem, que vem de Contagem e leva as suas águas para o Rio Arrudas. Então, daí, nós trabalhamos de forma conjunta, governo do estado, prefeitura de Contagem, Copasa, prefeitura de Belo Horizonte, para fazer obras de intervenção que são complementares, que a gente chama de programa que envolve o córrego Ferrugem. Bom, na minha época também nós fizemos o convênio, e quem executa a obra do córrego Ferrugem é o governo do estado. Qual que é o objetivo dessa obra? É tirar ou retardar o volume de águas que está no córrego Ferrugem, na época das chuvas, que cai no Rio Arrudas. Então, na medida em que você retarda, você evita as enchentes. Para isso, então, a concepção era construir em torno de 10 bacias, grande parte delas aqui em Contagem, mas também uma grande bacia em Belo Horizonte, para que o excesso do volume de águas fosse depositado nessas bacias, e aí a gente evitaria as enchentes. Então, nós temos aí uma obra sendo executada pelo Estado durante 10 anos, né? As famílias, inclusive, que já foram desapropriadas, grande parte delas, nas vilas, elas se encontram no Bolsa Moradia, que é pago pelo Estado, aguardando não apenas a construção dessas bacias, mas aguardando também a construção das moradias. Ocorre que, Carol, foi construída apenas uma bacia e não foi concluída. Apenas 70% dessa obra foi feita pelo Estado. Então, hoje, nós estamos construindo essa articulação novamente. Eu estou apostando muito nisso, com Belo Horizonte, com o governo do Estado e a nossa prefeitura, para que a gente possa retomar com mais agilidade essa obra. Nós temos hoje 40 milhões disponibilizados para concluir a obra da Avenida Rio Volga, que é aqui em Contagem. Nós temos recursos também para construir a bacia da Toshiba, mas não temos recurso para construir as outras bacias, na Vila PTO, na Vila do Itaú Power, na Vila Frigodiniz. Então, nós construímos esse comitê no sentido de fazer uma vistoria em todos esses projetos e, obviamente, buscar
recursos para concluir essas obras. Então, a enchente que ocorre hoje na Tereza Cristina e também ocorre em Contagem só será resolvida se a gente for capaz de articular recursos para concluir todo esse conjunto de obras que são as bacias de contenção. Isso significa que nós teremos que arranjar 330 milhões de reais para construir as bacias e também para construir as moradias das pessoas que moravam nessas regiões e que hoje estão no Bolsa Moradia. Prefeito, bom dia. João Henrique do Vale, prazer falar com você. Prefeita, Ei, João Henrique. Tudo bem? Prefeita, foi a primeira reunião, né? Claro que é o início, só que você fez muito bem esse retrato. Já são mais de 10 anos que a gente está lutando por isso e os moradores dali sofrendo a cada período chuvoso. A gente já consegue falar se a gente consegue, esse ano, por exemplo, começam essas obras ou é muito difícil a gente fazer essa previsão por causa desse valor muito alto que a gente tem que, esse recurso que a gente tem que conseguir para fazer essas obras? Na verdade, as obras podem ser feitas por etapa. Então, eu acredito que a primeira etapa, e que nós temos recurso para ela, é essa das bacias aqui em Contagem. Elas não resolvem o problema, mas elas minimizam. Porque se faz as 3 bacias em Contagem, a gente consegue reter um pouco da água do Ferrugem que cai no Arrudas. E com isso, o nível de água que hoje tem, que é excessivo ali na Tereza Cristina, nós podemos diminuir. Então, a primeira etapa é a gente concluir. E, para isso, o Estado de Minas Gerais precisa resolver o problema com a empresa que executa a obra, que é a Via Engenharia, que está sob júdice. Então, tem todo um processo burocrático, mas é o Estado que tem que resolver. E, juntamente com isso, nós já estamos disponíveis para essa articulação, que o Estado se comprometeu em fazê-la, a gente ir a Brasília para construir ou recursos do Orçamento Geral da União, ou até mesmo recursos do BNDES, para a gente fazer essas obras de macrodrenagem. Marília Paulo Leite, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia. Marília, eu acompanho há muito tempo, por força do ofício, a tentativa de uma política metropolitana. Já vi funcionar alguns esboços dela, mas por curto espaço de tempo. Na maioria das vezes, o que a gente observa é um descompasso de política metropolitana. Nós temos, talvez, uma região metropolitana das mais conurbadas. Se você pegar Belo Horizonte e 9 das principais cidades no entorno, não há mais divisão de ruas, moradias, é tudo a mesma coisa. Por que é que não se anda com uma política metropolitana eficiente? E eu estou fazendo a pergunta para a vice-presidente eleita da Granbel. Então, agora não é mais a prefeita de Contagem. Por que não se anda com uma política metropolitana eficiente para discutir mobilidade urbana, atendimento à saúde, educação e outras tantas questões que são necessárias para uma vida em metrópole? Pois é, porque a gente fica empurrando os problemas. A gente tem que ter uma nova visão, a gente tem que resolver problemas. Então, não adianta falar, olha, o córrego está em Contagem, então é Contagem que tem que resolver. Não, Contagem vai resolver o problema se a gente tiver a solidariedade dos outros municípios, em especial de Belo Horizonte e também do governo do estado, para resolver. Por exemplo, a questão do transporte coletivo, que você colocou muito bem, João Henrique, qual que é a questão do transporte hoje? A gestão do transporte coletivo é do Estado. Nós temos, por exemplo, a gestão municipal, mas só 30% dos ônibus aqui em Contagem. 70% hoje do transporte em Contagem é gestão metropolitana, é do Estado. Então, hoje, como vice-presidente da Granbel, o que nós temos que fazer? Toda a Granbel tem que sentar com o DR e falar, olha, nós não aceitamos mais esse tipo de gestão do transporte coletivo na região metropolitana. Nós temos que fazer uma nova licitação, nós temos que estabelecer novas condições para que o cidadão que é metropolitano tenha uma qualidade de vida melhor.
E hoje, a Granbel, ela tem essa disposição da gente se articular melhor e parar de agir de forma solitária. Os problemas são metropolitanos e só serão resolvidos se os municípios se unirem. Então, hoje, tanto o comitê que foi formado, né, em Belo Horizonte, como a Granbel, nós vamos agir de forma mais coletiva, para a gente se relacionar com a Copasa, para a gente se relacionar com a CEMIG, para a gente se relacionar com o BR, para a gente discutir políticas que nos afetam individualmente, mas que só podem ser resolvidas se houver uma articulação mais geral. Essa é a nova disposição que a gente está tendo. A gente, só para situar nossos ouvintes, né? Ontem, os prefeitos de cidades da Grande BH elegeram Ilse Alves Rocha Perdigão, prefeita de Vespasiano, como a nova presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que é a Granbel. E a nossa convidada, a prefeita de Contagem, Marília Campos, foi eleita a vice-presidente. Marília, fala para a gente mais um pouquinho sobre esses novos desafios, sobre os principais desafios, né? O que serão prioridades aí para a Granbel, para esse debate, que você bem falou, esse diálogo, essa conversa para resolver os problemas. Na sua opinião, quais são os principais desafios? Hoje, além desse já citado, a gente sabe da mobilidade urbana, da questão das enchentes. O que mais que precisa resolver para a gente funcionar aí como uma região metropolitana unida que trata os problemas de forma única? Inclusive, Carol, a nossa presidenta, a Ilse, já está articulando uma visita ao governador da nova diretoria da Granbel e certamente nós iremos apresentar a agenda. A agenda do transporte coletivo da região metropolitana já foi colocada por vários prefeitos e também por mim, né, que é um debate que a gente tem que fazer com o governador no sentido de garantir a melhoria do transporte, um transporte mais barato, né? Como também a questão das vacinas. Os prefeitos estão todos reclamando do critério do número de doses que estão sendo distribuídas para os municípios. Por exemplo, Contagem, que é uma cidade que tem 640 mil habitantes, recebeu apenas 5.460 vacinas, né? E as outras cidades do interior, cidades recebendo 30 doses de vacina, 70. Então, nós queremos certamente discutir com o governador um tratamento especial para a região metropolitana, tendo em vista que o que você soluciona no município, ele é uma solução que atinge os outros também. Então, problemas como a questão da segurança, do saneamento básico, a questão também da mobilidade urbana, certamente é ponto de pauta dessa reunião com o governo do Estado. Prefeita, sobre a questão da Covid-19, você adotou logo que assumiu o mandato aí na prefeitura, uma conversa com os comerciantes para fazer um plano aí de flexibilização, de reabertura do comércio. Como é que está a aceitação e como é que está a Contagem hoje nessa questão do comércio? A nossa postura, João Henrique, né? Isso. A nossa postura foi de, tendo em vista, nós estávamos com os indicadores complicados, a orientação do nosso epidemiologista era de que a gente deveria fazer uma opção pelo fechamento do comércio, mas eu especialmente tive uma posição de que não poderíamos apenas colocar os indicadores de taxa de transmissão. Nós deveríamos trabalhar o nível de compartilhamento de responsabilidades no sentido de garantir o enfrentamento à questão do coronavírus. Então, a nossa visão aqui foi de ganhar a adesão da sociedade como um todo para o enfrentamento. E daí, nós fizemos reuniões com todos os segmentos sociais, com as igrejas, com o comércio, com a população. E olha, o problema é um problema de todos. Então, se a gente ganha as pessoas provisão de que cada um cuidando de si, também o cuidado com o outro, nós teríamos um resultado melhor. Então, nesse sentido, nós dialogamos com o comércio, dialogamos com os bares e elaboramos de forma conjunta protocolos para cada segmento para garantir o funcionamento, mas que, ao mesmo tempo,
trabalhasse a questão do enfrentamento à questão do coronavírus. E daí, então, a gente resolveu abrir o comércio, abrir os bares, abrir as academias, mas com todo o cuidado necessário para que a gente não tivesse a proliferação do vírus. E foi assim que a gente conseguiu agora baixar o RT, que é o indicador da taxa de transmissão, para 0,96. Então, a gente está com a cor verde, com a taxa de transmissão. Nós conseguimos baixar a taxa de ocupação de leitos, que na época estava 88%, nós conseguimos baixar para 77%, e a taxa de ocupação de leitos de enfermaria, que menos nos preocupa, que está alta, mas menos nos preocupa, que é 88%, ela está vermelha, mas os piores, os indicadores, o RT e a ocupação de leitos, a gente conseguiu abaixar, e estamos lá no nível de estabilização. E o que a gente vê na nossa fiscalização, que envolve hoje não só os nossos fiscais de postura, a Guarda Municipal, como também a Polícia Militar, é um comprometimento de grande parte dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e também o comércio. E isso é muito importante, porque na medida em que a população usa a máscara adequadamente, higieniza as mãos, mantém o distanciamento, a gente consegue controlar a pandemia e, obviamente, ganhar tempo para que a vacina chegue e resolva esse problema que a gente está tendo em todo o país, em todo o mundo. Marília, eu tenho aqui a Dama de Ferro, que controla o meu tempo, e aqui o Poder é das Mulheres. A Carol já disse que tem que terminar. Bem. Eu sei que você ia dizer isso, mas a Carol disse que eu tenho que terminar o programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Pediria até que você fosse breve, porque a gente tem a sequência dos outros programas. Mas o Partido dos Trabalhadores passou por uma séria crise de confiança entre ele e os eleitores. E você, numa tendência contrária a isso, uma prefeita do Partido dos Trabalhadores volta a governar a sua cidade. Que segredos você tem para isso e o que você pretende fazer? Porque a responsabilidade sua na preservação da imagem do PT é muito grande. O que é que você pretende fazer? Eu acho que as pessoas separam, né, a partido do legado que as pessoas têm. Eu tenho um legado, eu tenho uma história. E as pessoas votaram na minha história de compromisso com a cidade, no meu compromisso ético, no meu compromisso político. Eu sou do PT, mas o meu compromisso prioritário é com o povo que me elegeu, né? Então, meu compromisso é com Contagem. Sendo do PT, mas meu compromisso é com Contagem, né? E no PT nós somos muitos, nós somos muitas, e as pessoas sabem quem que eu sou aqui em Contagem. Foi por isso que eu ganhei as eleições. E eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença no nosso município. Prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, conversando aqui com a gente no Central 98, falando sobre, né, as ações da Granbel, falando também sobre o comitê criado para resolver os problemas na Avenida Tereza Cristina. Prefeita, muito obrigada por essa participação, por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu que agradeço. E a boa notícia, posso dar? Claro. Claro. Nós estaremos apresentando na Câmara dos Vereadores de Contagem, na semana que vem, 2 projetos de lei. Um projeto propondo a redução do valor do IPTU residencial e o outro projeto apresentando a proposta de refinanciamento das dívidas daqueles que estão em débito com a prefeitura. Tudo isso para a gente amparar a cidade e ajudar a economia. Tá aí, você recebendo notícia aqui em primeira mão no Central 98. Marília Campos, portas abertas na 98 aqui. Muito obrigada pela participação e ótima semana.